Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nós vamos ler um texto hoje que está na Epístola de Tiago, capítulo 1. Sugiro que vocês leiam todo o capítulo, mas vou ler daqui 2 versículos, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações, Senhor. Vem nos trazer graça, sabedoria, misericórdia, para que possamos seguir em frente, fazendo a Tua obra, mesmo apesar de todos os pesares, mas sobretudo apesar de nós. Ajuda-nos, guia-nos, fortalece-nos e nos conduz segundo a Tua santa, excelsa e soberana vontade. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu queria tratar de um assunto, já falei sobre isso algumas vezes, mas nunca é demais, porque há sempre aqueles que estão desatentos, estão preocupados com outras coisas e muitas vezes, mesmo dentro do contexto da igreja, não ficam apercebidos daquilo que o Senhor deseja ministrar. E a grande convocação de hoje do Espírito de Deus é para que estejamos atentos quanto às nossas escutas. Que coisa tão séria só é isso. E hoje eu queria instruí-los quanto à atenção que devemos ter em relação àquilo que ouvimos. Escutas precipitadas levam a conclusões equivocadas. E muitas intrigas, muitas coisas que têm acontecido na área das emoções, sobretudo as emoções relacionais, acontecem por conta dessas escutas precipitadas. O texto citado no início está no contexto que fala da prática da palavra de Deus. Tiago diz com muita propriedade: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para que a palavra seja praticada, precisa ser ouvida com a devida atenção. Esse princípio do ouvir prudente se aplica a absolutamente tudo. Que possamos estar atentos, sobretudo num tempo de grandes distrações, que é o que vivemos. Nas minhas longas escutas tenho visto e ouvido de tudo um pouco, e algo fica muito claro ao meu coração: quanta dor seria evitada se conseguíssemos corrigir a inclinação de um ouvir precipitado. O texto citado dá 3 instruções que podemos aplicar a absolutamente tudo. Primeira instrução: todo homem seja pronto para ouvir. Segunda instrução: todo homem seja tardio para falar. E terceira instrução: que todo homem seja tardio para se irar. Esse assunto é um assunto que demanda muitas reflexões, porque eu tenho visto muitas encrencas familiares acontecidas
por causa de escutas precipitadas. E eu queria trazer algumas considerações sobre este assunto no dia de hoje. Primeira delas, vivemos em um mundo de velocidade, de altas tecnologias. Quando as comunicações ocorrem de forma rápida, fazendo que uma informação possa percorrer a Terra em questão de frações de segundos. E como se tudo isso não bastasse, está surgindo a tal da inteligência artificial, que é algo que me causa temor, sim. E sendo algo que poderia ser usada para o bem, mas ao ser usada por mentes malignas, pode ser capaz das mais absurdas atrocidades, causando estragos inimagináveis. Mas que em qualquer outra época é necessário que tenhamos prudência, prudência e atenção com o que ouvimos e a maneira como fazemos as nossas leituras, não só de textos, mas de palavras e situações. Um ponto, uma vírgula, ou mesmo um ponto e vírgula, podem mudar totalmente o sentido de uma frase, de um texto. E não há velocidade ou tecnologia que substitua uma boa escuta e uma boa leitura. E isto vale, repito, para qualquer área da vida humana. Que atentemos, que quando você se propuser a ouvir algo, ouça. Mas ouça sem distração. Deixa o celular de lado, desliga esse infeliz, presta atenção, olhe nos olhos daquele que está falando com você. Essas pessoas necessitam de ouvidos atentos. Em segundo lugar, a respeito disso que nós estamos falando, lembro-me de uma amada irmã que passou uns 10 anos com verdadeiro ódio de mim por causa de uma dessas escutas e interpretação precipitada de algo que falei. E aquela irmãzinha, depois de uma escola dominical, ela me procurou exatamente quando eu estava fazendo um atendimento a uma pessoa que eu não poderia deixar de atender e de atentar para o que ela dizia. Eu estava prestando muita atenção àquilo que ela estava me dizendo. Enquanto aquela irmãzinha veio conversar comigo, e ela sabia que eu sempre tive o costume de juntar roupas usadas, sapatos usados, para doação, e ela chegou para mim na hora que eu estava ali atendendo a irmã, e ela disse: Nádia, você tem roupa e sapatos usados? E sem largar aquilo que eu estava fazendo e dizendo àquela irmãzinha, aquela primeira irmãzinha que eu estava atendendo, eu me virei rapidamente para ela e disse: tenho sim. Para quem você quer? Essa foi a minha pergunta. Depois daquele longo tempo, tive a oportunidade de esclarecer e fazê-la compreender que jamais dissera o que ela havia imaginado. Ou seja, ela imaginou que eu teria pensado ou dito que aquele pedido que ela estava fazendo fosse para ela. E se fosse? Não tinha nenhum problema. E aí, quando eu fiz a pergunta, tenho, para quem você quer? Aí ela deu de ombros, virou as costas e saiu zangadíssima. O tempo passou, muito tempo de comunhão perdido,
E de repente aquela irmãzinha me disse: eu já tive tanta raiva de você. E eu disse: por que você teve raiva de mim? Por causa de uma resposta que você me deu. Eu já não lembrava mais. E ela me trouxe à memória aquele acontecimento do passado. E quando eu disse: para quem você quer as roupas? Em nenhum momento eu pensei nela. Eu queria saber que tipo de roupa ela estava precisando para doar. Para homem, para mulher, para criança, para menino, para menina. E jamais passou pela minha cabeça que ela estivesse pedindo roupa usada para ela própria. E se tivesse, isso não teria nada demais. E aí eu tive a oportunidade de esclarecê-la. Disse: meu Deus do céu, nunca imaginei que a sua resposta fosse em relação a isso. Porque eu fiz a pergunta e voltei o olhar para a irmã com a qual eu estava conversando. Quanto tempo? 10 anos de sua vida cultivando uma ira desnecessária a meu respeito. Uma pena. Parece que o adversário é especialista em se interpor entre o que dizemos e o que é ouvido pelo outro. Isso tem acontecido inúmeras vezes. Em terceiro lugar, por outro lado, tem a nossa impulsividade que precisa ser tratada, e só é possível através desses episódios tão dolorosos. Lembrei-me agora de uma certa ocasião em que uma outra irmã querida me perguntou: Jesus proibiu tomar a ceia, por que então tomamos? Perguntei perplexa aonde ela havia visto essa proibição. Ela de pronto respondeu: em Mateus 26, 29. Vamos ao texto. Disse Jesus: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ela abriu a sua Bíblia e o leu para mim da seguinte maneira, presta atenção: eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A irmã acrescentou um S ao verbo beber, que mudou totalmente o sentido do texto. Pedi que ela lesse o texto repetidas vezes e devagar, até que percebesse o equívoco. Graças a Deus, ela percebeu. Assim são as nossas percepções impulsivas e equivocadas sobre tantas coisas que ouvimos e lemos. As palavras de ordem para nós em relação a essas coisas são sempre paciência, atenção, prudência e cuidado. Tem faltado tudo isso no nosso meio. As pessoas estão sempre muito agoniadas, muito corridas, correndo loucas de um lado para o outro. Ainda bem não terminaram uma tarefa, já estão fazendo outras. E têm tido pouco tempo para si mesmas, para Deus e para o próximo. E eu repito, essa agonia, essas indas e vindas agoniadas tem trazido tanto prejuízo à comunhão. E que Deus, Ele possa nos ajudar a curar a nossa impulsividade. Que a graça do Senhor nos assista, que sejamos prudentes no ouvir e no falar. As pessoas acham muito interessante o fato de eu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica da minha própria personalidade. Mas quando se trata de ouvir
o outro. É hora de parar, de sentar com ele, de preferência de frente para ele ou para ela, olhar nos olhos e atentar com os ouvidos e o coração. Nada substitui uma boa e atenta escuta. O que nós podemos aprender aqui nessa brevíssima meditação? Primeira coisa, a escuta é excelente aliada de um falar e um agir prudente e criterioso. Segundo lugar, a nossa ira por motivos precipitados gera muita ferida desnecessária, como aconteceu com aquela amada irmã, que graças a Deus o Senhor me concedeu a graça e a oportunidade de esclarecer o engano que ela havia cometido. E em terceiro e último lugar, sejamos cautelosos, pacientes, prudentes e atentos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor sabe o endereço dessa mensagem, o Senhor sabe para quem o Espírito de Deus levará esta mensagem. Que os corações, ouvidos e percepção emocional e espiritual estejam abertos para compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar, ensinar aos corações, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.